Teve um funcionário de uma empresa que chamava Horizon Air, lá do Seattle. E esse funcionário entrou um dia no aeroporto. Ele não era piloto, mas ele voava muito, Flight Simulator. Sim. E deu a louca nele, cara. Ele foi num avião que tava lá, no Q400, que é parecido com a TR. E aí ele entrou no avião, fechou a porta. Primeiro ele posicionou o avião, ele trabalhava na rampa. Então ele posicionou o avião de uma maneira que ele podia sair sozinho. Tirou o trator fora, entrou no avião, fechou a porta, deu partida nos 2 motores e saiu taxiando. Quando ele fez isso, a torre já identifique-se, você não tem autorização, e ele foi para a pista e decolou com esse aviãozinho aí. E subiu, e aí quando ele chegou lá em cima, ele falou, eu sou um cara, tô quebrado, mentalmente falando, né? E eu não tenho nada a perder. E aí os caras... O que ele queria? Não falou nada. Falou que era um cara quebrado. Qual a ideia dele? Voar aí pediu... peça desculpas aí pra minha família, pros meus amigos. Mas eu vou ver o que dá pra fazer com esse avião aqui. Aí nisso os caras já apertam o botão vermelho. Aí 2 F-15, tá falando de F-15 agora, né? Vai acompanhar. 2 F-15 foram despachados. E aí, engraçado que quando é um assunto assim, esses aviões que voam acima da velocidade do som, ele não pode, em condição normal, quebrar a barreira do som se não tem uma razão para isso. Por quê? Porque o sonic boom, o barulho que faz é como se fosse de uma explosão. Sim. E às vezes tem casas que quebram o vidro até. E aí esses F-15 decolaram e pum, supersônico em cima da terra. E aí várias cidades foram afetadas lá com o sonic boom, todo mundo, onde que é essa explosão? Estão atacando a gente. E é só o avião voando acima da velocidade do som. E aí ele foi interceptado pelos 2 F-15. E o moleque só tava voando e foi afastando da cidade. Os F-15 foram tentando direcionar ele para ir em direção ao oceano, que se ele fizesse besteira, caía pelo menos lá. E aí ele tem uma hora que ele fala assim, vou ver o que esse avião faz. E aí ele faz um tunô no avião. Porque num avião desse, que é um avião comercial, ele pegou, não sei se dá pra pegar aqui, Lene, tá. Meu celular aqui faz conta que é o avião. Tá. Então ele fez isso aqui com o avião, ó. Ele virou o avião de cabeça para baixo, e o avião perde altitude, e quando ele recupera assim, ele tá acho que uns 10 metros de altura em relação a um lago que tem lá. E aí ele sobe de novo, e isso os F-15 acompanhando. Aí quando ele chega perto de uma ilha desabitada, aí ele joga o avião no chão lá. E... ele mesmo joga, não precisou ser abatido. Então, isso é o que dizem. Não sabemos. As fontes oficiais dizem que não foi disparado nenhum míssil, nem nada dos F-15. Mas não sabemos. O fato é que caiu lá e não sobrou nada. Mas começaram a ter mais controle sobre funcionários que têm acesso a aeroporto. Sabe? Porque nos Estados Unidos, por incrível que pareça, os caras foram atacados setembro 11, e é muito mais difícil um funcionário entrar em Guarulhos do que lá em alguns aeroportos nos Estados Unidos. Tipo, aqui em Guarulhos, eu não posso entrar com celular hoje em dia, né? Mas eu não posso entrar com uma câmera, você não pode entrar com ferramentas. Aí eu fui, né, eu trabalhei numa empresa americana, diversas vezes eu fui pra lá, e eu entrava no aeroporto não vou falar o aeroporto, mas entrava no carro de alguém que trabalhava lá, e ninguém investigava assim se tava com câmera, se não tava, que é um negócio que é proibido. As ferramentas não, e armamento não, porque você passa no raio-x antes, então esse não é o problema, mas câmera, ninguém nunca se ligou que câmera não pode. Quer dizer, lá pode, aqui não pode. Então, é por isso que eu falo, é muito mais difícil passar por Guarulhos na segurança do que em alguns aeroportos americanos, que foram atacados. Se bem que o controle deles é tão grande em outras áreas que de repente já sabe, não, aqui a gente já vai até saber se você... o controle da vida de cada um, tem um perfilzão lá.